E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fatos em 10 e hoje a gente vai mergulhar em um universo que todo mundo acha que conhece, mas que esconde segredos bem pesados. Você já parou para pensar que muitas das franquias mais amadas do mundo carregam histórias sombrias que poucos conhecem? Aqueles filmes que marcaram nossa infância, os personagens que idolatramos, as marcas que consumimos sem nem pensar. Mas olha, por trás de toda essa fachada de alegria e sucesso, existem bastidores que são, no mínimo, perturbadores. Hoje, a gente vai puxar o tapete dessas grandes corporações e produções de Hollywood. Eu prometo expor as verdades inconvenientes, os bastidores macabros e as histórias que eles fizeram de tudo para enterrar. Vamos falar de abusos em sets de filmagem, de criadores que foram apagados da história, de tragédias que parecem ter saído de um roteiro de terror e de práticas empresariais que são o oposto da imagem feliz que elas vendem. Então, se prepare. Esqueça o glamour, a magia e o felizes para sempre. O que eu vou te contar hoje pode mudar para sempre a forma como você enxerga algumas das suas franquias favoritas. Este é um convite para olhar para o outro lado do espelho, para descobrir as histórias que não foram feitas para o público. Então, se acomoda aí, porque a viagem vai ser intensa e cheia de revelações chocantes. Vamos começar. Vamos começar com um clássico absoluto. Um filme que é sinônimo de fantasia e encanto para muita gente. O Mágico de Oz de 1939. A imagem que temos é a de Dorothy, o espantalho, o homem de lata e o leão covarde saltitando felizes pela estrada de tijolos amarelos. Mas a realidade por trás das câmeras era um verdadeiro pesadelo, especialmente para a jovem Judy Garland, que tinha apenas 16 anos na época. Ela foi submetida a uma rotina desumana, forçada a usar espartilhos dolorosos para parecer mais jovem e a seguir uma dieta rigorosa que incluía Media Group, Vintage Medicine Bottles, labeled amphetamines, old-fashioned prescription pills on table, close-up of tight corset being laced on young woman, old Hollywood actress holding pill bottle stock distribute equally, anfetaminas para suprimir o apetite e barbitúricos para conseguir dormir. Esse ciclo de abuso de substâncias, imposto pelo próprio estúdio, a assombraria pelo resto da vida, mas não parava por aí. Os acidentes no set eram constantes e aterrorizantes. Buddy Ebsen, o ator original do Homem de Lata, foi hospitalizado com os pulmões revestidos de pó de alumínio da maquiagem e quase morreu, sendo substituído às pressas. Seu substituto, Jack Haley, desenvolveu uma infecção ocular grave por causa da pasta de alumínio. Margaret Hamilton, a bruxa má do Oeste, sofreu queimaduras de 2º e 3º graus, quando um efeito especial com fogo deu terrivelmente errado, afastando-a das filmagens por semanas. E o ator que interpretava o leão covarde usava uma fantasia feita com pele de leão de verdade, que pesava mais de 40 quilos, e o fazia suar absurdamente sob as luzes quentes do estúdio. O glamour de Oz era, na verdade, uma fachada para dor e sofrimento. A Disney. O lugar mais feliz da Terra, certo? Onde os sonhos se tornam realidade e todos vivem felizes para sempre. Bom, talvez seja melhor a gente rever essa história. Antes de virarem animações fofinhas, muitos dos contos de fadas que a Disney adaptou eram, na verdade, histórias bem macabras. Na versão original de Cinderela, as meias-irmãs cortam os próprios pés para tentar caber no sapatinho de cristal. Em A Pequena Sereia original, a cada passo que ela dava em suas novas pernas, sentia uma dor como se estivesse pisando em facas afiadas, e no final, ela não se casa com o príncipe, mas se dissolve em espuma do mar. A Disney pegou essas narrativas sombrias e as higienizou, criando um padrão de final feliz que esconde as verdadeiras e, muitas vezes, brutais lições das histórias originais. Mas os problemas não estão só no passado. As práticas da empresa ao longo dos anos também são cheias de controvérsias. Walt Disney,
Apesar de ser visto como um gênio visionário, era conhecido por ser uma figura autoritária, com acusações de comportamento antissemita e anticomunista. Durante a greve dos animadores de 1941, ele se recusou a negociar e demitiu funcionários que lutavam por melhores condições de trabalho. Mais recentemente, a empresa enfrenta críticas constantes sobre as condições de trabalho em seus parques, a exploração de mão de obra em fábricas que produzem seus produtos na Ásia e as táticas agressivas de lobby e aquisição de outras empresas, criando um monopólio de entretenimento que sufoca a concorrência. O Felizes para Sempre parece valer muito mais para os acionistas do que para muitos de seus funcionários ou para a criatividade independente. O Batman é um dos heróis mais icônicos do mundo, um símbolo de justiça que age nas sombras. Irônico, então, que a sua própria criação seja manchada por uma das maiores injustiças da história dos quadrinhos. Por décadas, todo o crédito pela criação do Cavaleiro das Trevas foi para uma única pessoa, Bob Kane. O nome dele estampava todas as HQs, filmes e séries. Mas existia um fantasma nessa história. Um gênio criativo chamado Bill Finger. Foi Finger quem desenvolveu quase tudo que a gente ama no Batman: o capuz com orelhas de morcego, a capa, o esquema de cores cinza e preto, o nome Bruce Wayne, a cidade de Gotham City e até a origem trágica com o assassinato de seus pais. Kane teve a ideia inicial de um Batman, mas foi Finger quem o transformou no personagem que conhecemos. Apesar de sua contribuição fundamental, Bill Finger viveu e morreu na obscuridade e na pobreza, enquanto Bob Kane desfrutava da fama e da fortuna. Por contrato, Kane era o único creditado. Foi apenas em 2015, mais de 40 anos após a morte de Finger, e depois de uma longa campanha de fãs e historiadores, que a DC Comics finalmente começou a dar o devido crédito a ele. Além dessa injustiça na origem, a franquia parece carregar uma aura sombria, especialmente em torno do Coringa. Heath Ledger nos deu uma atuação lendária e perturbadora, que lhe rendeu um Oscar póstumo, mas sua morte trágica antes do lançamento do filme marcou para sempre o Cavaleiro das Trevas. Anos depois, Joaquin Phoenix também relatou o peso psicológico de interpretar o personagem. Essa coincidência macabra alimenta o mito de que o papel do Coringa é, de alguma forma, amaldiçoado. Existem filmes de terror que nos assustam enquanto assistimos. E existe Poltergeist. Lançado em 1982, o filme de Tobe Hooper e Steven Spielberg se tornou famoso não apenas por suas cenas icônicas, como a da pequena Carol Anne em frente à TV chiando, mas também por uma suposta maldição que assombrou seu elenco e produção. A lista de tragédias é tão extensa que parece ficção. Dominique Dunne, que interpretou a irmã mais velha, Dana, foi brutalmente assassinada pelo ex-namorado no mesmo ano do lançamento do filme. Ela tinha apenas 22 anos. A tragédia mais chocante, no entanto, foi a morte da pequena estrela do filme, Heather O'Rourke, a Carol Anne. Ela faleceu em 1988, aos 12 anos, devido a uma parada cardíaca causada por um problema intestinal não diagnosticado, pouco antes do lançamento do terceiro filme da franquia. Para piorar a situação e alimentar ainda mais as teorias da conspiração, veio à tona um fato bizarro sobre a produção. Na famosa cena da piscina, onde a mãe é atacada por cadáveres em decomposição, os esqueletos usados eram reais. Isso mesmo, esqueletos humanos de verdade foram usados porque na época era mais barato do que fazer réplicas de plástico. Muitos acreditam que profanar esses restos mortais foi o que desencadeou a maldição, trazendo a energia sombria do filme para a vida real. Outros 2 atores dos filmes seguintes também tiveram mortes prematuras e inesperadas. Coincidência ou não, a franquia Poltergeist ficou marcada para sempre como um dos casos mais assustadores de Hollywood, onde o terror da ficção parece ter vazado para a realidade de forma trágica.
Amo muito tudo isso. Quem nunca ouviu esse slogan? O McDonald's construiu um império global vendendo não apenas hambúrgueres, mas uma imagem de felicidade, família e conveniência. O Ronald McDonald, o McLanche feliz com seus brinquedos, tudo é cuidadosamente pensado para criar uma conexão emocional desde a infância. Mas por trás desses arcos dourados, a história é bem diferente. A estratégia de marketing agressivo voltado para crianças é alvo de críticas há décadas, sendo acusada de contribuir para a epidemia de obesidade infantil ao associar comida de baixo valor nutricional a uma experiência de pura alegria e recompensa. É uma tática brilhante do ponto de vista de negócios, mas eticamente muito questionável. As controvérsias vão muito além. O documentário Super Size Me expôs os efeitos devastadores de sua comida na saúde. A empresa enfrentou inúmeros processos judiciais, desde o famoso caso do café quente que causou queimaduras de 3º grau em uma cliente, um caso muito mais complexo do que foi noticiado na época, aliás, até acusações de práticas trabalhistas precárias e de ser um dos maiores contribuintes para o desmatamento, especialmente na Amazônia, para a criação de gado e plantio de soja para ração. A imagem do palhaço feliz e dos momentos em família esconde uma máquina corporativa implacável, com um histórico de impactos negativos na saúde pública, no meio ambiente e nos direitos trabalhistas. A felicidade que eles vendem, para muitos, tem um custo muito alto. E aí, sobreviveu? Como a gente viu hoje, por trás do brilho, do marketing e da nostalgia, muitas das franquias que a gente cresceu amando têm um lado bem obscuro. Desde a exploração de atores em Hollywood até a injustiça com criadores que foram esquecidos, passando por tragédias que parecem amaldiçoadas e práticas corporativas que afetam a vida de milhões de pessoas. É fácil se deixar levar pela magia e pela conveniência, mas é importante lembrar que nada disso existe num vácuo. Cada produto, cada filme, cada marca tem uma história, e nem sempre ela é bonita. A ideia aqui não é fazer você odiar o Batman ou nunca mais comer um hambúrguer. A ideia é te dar mais uma camada de informação, te fazer pensar criticamente sobre aquilo que você consome. É entender que o mundo do entretenimento e dos grandes negócios é complexo e, muitas vezes, brutal. As narrativas que nos são vendidas são apenas isso: narrativas. E a verdade, quase sempre, é muito mais complicada e muito menos glamurosa. Essas são apenas algumas das histórias sombrias escondidas por trás de franquias mundialmente famosas. E a pergunta que fica é: até onde você está disposto a fechar os olhos para continuar se encantando com elas? Porque, no fim das contas, as verdadeiras histórias de terror não estão nos filmes, estão nos bastidores, onde ninguém quer olhar. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que também precisa saber dessas histórias. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!